Outro país da América do Sul que vive uma onda de protestos é a Colômbia, e a situação por lá ainda não foi resolvida. As manifestações começaram em outubro e os manifestantes reclamam de algumas políticas econômicas e sociais do governo de Iván Duque. Outro ponto importante a se lembrar é que muitos manifestantes dizem que esse governo está descumprindo alguns pontos do acordo de paz assinado em 2016 com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, a antiga maior guerrilha do país. Os movimentos são organizados por sindicalistas, estudantes, indígenas e opositores políticos ao atual presidente. Os indígenas, por exemplo, reclamam que necessitam de mais proteção, afinal, desde que Duque assumiu, houve o assassinato de 134 membros da comunidade. Os estudantes pedem mais recursos para as universidades, principalmente. E o movimento trabalhista rejeita as reformas do governo que vão tornar o mercado de trabalho mais flexível e mudar o sistema tributário do país. No dia 21 de novembro, 250 mil colombianos saíram às ruas do país e numa greve geral que tomou as ruas, principalmente da capital. O movimento foi o maior em muitos anos e levou o governo a decretar um toque de recolher, algo que não acontecia desde 1977. Foram registrados alguns confrontos em alguns departamentos, que são os estados colombianos. Em Valle del Cauca, por exemplo, 3 pessoas morreram. A polícia usou gás de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio. Foram cenas realmente de muita batalha na rua. Diante da pressão, no dia 26 de novembro, o presidente Duque resolve se reunir com um comitê dessa crise, Foi um comitê formado, era o Comitê Nacional de Greve, e eles decidem discutir algumas propostas. Depois desse encontro, que durou 2 horas, o presidente anunciou algumas mudanças na reforma tributária para atender justamente às demandas dos manifestantes. No entanto, os protestos continuam. E o motivo? Os manifestantes dizem que muitos pontos ainda não foram atendidos, não só da questão econômica, mas principalmente do ponto social. Outra coisa importante é que uma nova pauta surgiu durante as manifestações, a questão da violência policial, o uso excessivo da força. Porque, justamente nos protestos onde 250 mil pessoas foram para as ruas, o jovem Dylan Cruz, de 18 anos, foi morto, atingido na cabeça por um tiro disparado por um agente do Esquadrão de Motim Móvel, é a ESMAD, é um batalhão de choque da Colômbia. Com isso, os manifestantes começaram a se questionar qual era o papel da ESMAD e se não estava havendo um uso muito excessivo da força. Essa questão está sendo discutida no governo, mas ainda não há nenhuma determinação. Os protestos continuam, marchas são convocadas, greves gerais já foram 3. E uma questão muito importante, todos os dias ocorrem panelaços, principalmente em Bogotá, na capital. Agora a questão é ver quais vão ser as outras concessões do governo para tentar controlar essa situação. No capítulo de amanhã vocês vão entender como que essa situação toda na América do Sul pode impactar o Brasil. A gente vai ter um bate-papo com o Roberto Godoy para explicar um pouquinho mais como o governo está se preparando, quais podem ser as atuações das forças militares. Acompanhe com a gente.